Thaís Bilenque, nós vamos tratar agora de um tema que eu acho extremamente interessante, que descobrimos um gancho quente para falar dele, que é a questão da regulamentação do trabalho de entregadores e motoristas de plataforma, que está encruada já faz quase 3 anos, né, desde que o Lula tomou posse, e que agora parece que vai. O Lula prometeu Mandaram entregar? regulamentar o trabalho, eles estão chamando de trabalho, mandou um delivery, né? Ele prometeu isso, eles chamam de regulamentação do trabalho intermediado por plataforma, né? Que são esses aplicativos iFood, Uber e companhia. Fácil de decorar, né? Um nomezinho muito vendável. Vai colar fácil. Ele fez isso na campanha de 2022 como promessa, pôs prioridade, inclusive, porque era um eleitorado sensível, a gente vai falar disso. E aí, depois de tomada a posse, ele mandou para o Ministério do Trabalho, Luiz Marinho, que é um ministro que aparece muito pouco publicamente, mas tem os ouvidos do presidente, ele mandou essa atribuição lá para o Ministério. Demorou um tempo, o Marinho instalou um grupo de trabalho, e aí foram meses, quase ano, debatendo e tal, com as plataformas, com os sindicatos e com o governo. E aí eles chegaram num projeto que, segundo eu apurei, as plataformas concordavam em 80%, mas tinham 20% lá que inviabilizaram tudo. E quando o Lula assina o projeto e manda para a Câmara para começar a tramitar, vem uma reação brutal na Câmara, tanto de motoristas espalhados por aí, quanto dos deputados de várias frentes diferentes, com o uso de fake news e sem uso de fake news. O resultado é que flopou fragorosamente esse projeto, ele nunca sequer avançou. E um dos grandes pontos aí meio complicados do projeto é que ele previa a sindicalização desses trabalhadores para eles serem representados, né? E os próprios trabalhadores recusam a sindicalização, né? A gente vê pesquisas que circulam no setor que falam isso. 76% dos entregadores não são e nem pretendem ser sindicalizados. Então, isso ajuda a explicar um pouco a dificuldade que o Lula teve para conseguir emplacar esse projeto. Mas aí, o Hugo Motta, presidente da Câmara, se compromete com essa pauta, que tinha apoio de outros grupos de deputados na Câmara e apoio das próprias plataformas que queriam essa regulamentação. E aí ele se empenha, ele instala uma comissão na Câmara para discutir esse projeto e continua acompanhando o andamento relativamente de perto. O estágio que está é que nessa comissão eles estão fazendo as audiências públicas para ter o texto do relator para votar em novembro, no mês que vem, e aí vai direto para plenário. Essa é a expectativa dos deputados na comissão. Então, essa semana foi a última audiência pública na qual eles receberam os representantes de cada uma das plataformas. E assim, eu quero abrir um parênteses aqui, Toledo, porque a gente vai falar no Bloco Extra sobre educação e alguns projetos que estão em pauta agora, e o Hugo Motta foi vaiado no Rio de Janeiro, num evento de educação, no Dia do Professor, teve o apoio do Lula e tudo mais, e em que pese as críticas que são feitas ao Hugo Motta, ele, nessa semana agora, ele de fato aprovou um pacotão de 16 projetos voltados à educação, que foram muito significativos para o setor, porque eles reclamavam que o Arthur Lira não deixou andar nada na gestão, nos 2 mandatos dele na frente da Câmara, dessa pauta. O Hugo Motta aprovou, você pode criticar o projeto aqui e ali, mas ele está dando prioridade, ele aprovou urgência e mérito de 16 projetos numa semana totalmente esvaziada em Brasília, em que o Senado não aprovou nada vistoso. Ele aprovou 16 projetos e foi vaiado no Rio de Janeiro pelos professores. Então, o Motta tem essa característica, desde eleito, de acenar para muitos setores diferentes. Então, ele acenou para as plataformas que ele ia dar prioridade para essa pauta que a gente está discutindo, mas ele acenou também para Priscila Cruz, do Todos pela Educação, que ia aprovar projetos de educação em primeira infância. Então, é isso, né? Ele foi vaiado ali, mas numa semana em que, na verdade, o setor estava mais contente com isso. Fecha parênteses, a gente vai falar disso no bloco extra. O André Porto, da Mobitec, é uma associação que representa a 99, a Uber, o iFood, Zé Delivery, a Amazon, as principais plataformas, foi um dos convidados nessa audiência pública. E ele deu uns números que eles fizeram uma pesquisa com mais de 3 mil entregadores, que dão a dimensão do que a gente está falando e por que isso tem importância política, esse projeto. Por quê? É um setor que, segundo ele, cresceu 30% nos últimos 2 anos, os trabalhadores dessas plataformas. Hoje tem
nas contas deles, 2.200.000 motoristas e entregadores no Brasil, sendo que 1.700.000 são motoristas, 500.000 são entregadores, pelo menos os que são cadastrados nessas plataformas representadas pela associação. E aí, isso é muito interessante. 45% desse universo todo usa a plataforma, o trabalho como entregador e motorista, como complementação de renda. Eles têm, em geral, um emprego principal e usam a plataforma nas horas vagas, sendo que desses 45%, portanto, dessa quase metade que tem 2 ou mais empregos, 25%, metade da metade, então 25% do total, tem vínculo de CLT já. Então, ele tem o trabalho dele com a jornada regulamentar e aí, à noite, no final de semana, ele faz bico nas plataformas. É um grande ecossistema, certo? Porque você está atingindo um setor que está crescendo, que está pegando gente que está nas periferias das grandes cidades, dentro das grandes cidades, está até em cidades médias, muitas também, e toda a sua família, tal. Então, é um eleitorado relevante, certo? Então, o Banco Central divulgou um estudo essa semana, justamente sobre esse assunto. Na contabilidade deles é um pouquinho, mas muito parecido o número, 2.100.000 pessoas. Eles identificaram que essa massa de motoristas e entregadores teve um crescimento de 170% em uma década, desde 2015. Eles citaram essa pesquisa do Banco Central, eu acho que elas são convergentes. São convergentes. Mas tem um aspecto muito curioso nessa pesquisa do Banco Central, que eles fizeram uma estimativa de qual foi o impacto desse crescimento de entregadores de aplicativo e motoristas de aplicativo no cálculo do desemprego. Porque é uma nova ocupação, na maioria delas não regulamentada, precarizada, que, segundo o Banco Central, reduziu a taxa de desemprego nacional em 1,2 ponto percentual. Ou seja, se for 5, era para ser 6,2, entendeu? O que é muito relevante. Muito relevante. Muito relevante, né? E sendo que está crescente, tende a aumentar. Exatamente, né? Porque cresceu 170% na década passada. Na década, mas nos últimos anos continuou crescendo aí, como você falou, né? Taxa de 30%, por aí. Esse aumento da oferta de mão de obra para trabalhar nas plataformas teve um efeito que é a lei da oferta e da procura, né? Mais gente se oferecendo, procurando a plataforma para trabalhar, diminuiu a renda, segundo o IPEA, caiu de R$ 3.100 para menos de R$ 2.400 por conta justamente dessa expansão da força bruta de trabalho, né? Da renda originada desse tipo de trabalho, a renda média, né? Ou seja, o cenário que a gente tem é um cenário de crescimento, já é uma massa muito significativa, grande o suficiente para impactar a taxa de desemprego, de desocupação, só que ela vive uma contradição, porque é um trabalho precarizado, né? A grande maioria não tem nenhum tipo de vínculo, não tem nenhum tipo de garantia, não contribui para o imposto para aposentadoria, se cair a moto, bater o carro, fica sem trabalhar e não tem como oferir renda disso. Mas não se reconhece como alguém que está nessa situação, né? Acho que a pesquisa que você citou, você vai detalhar mais, ali fica muito claro que para a grande maioria desses motoristas e pilotos de moto, o que vale é a liberdade individual de empreender. Então, Toledo, você está tocando nos principais pontos que estão em discussão para esse projeto sair, né? Que são, basicamente, e segundo o presidente da comissão, tem alguns deles que estão consensuados já, que é o seguro, que esses trabalhadores têm direito, apoio, que é lugares para eles terem onde ir ao banheiro, se alimentar, fazer descanso, a previdência de cada um desses trabalhadores e flexibilidade e autonomia. Então, o seguro, por exemplo, o iFood tem lá, eles dizem que eles têm uma boa apólice que cobre a volta para casa, que cobre acidente, que cobre morte para ajudar a família e tudo mais. Então, eles estão discutindo aonde vai, até onde vai alcançar. Cada plataforma tem como não tem uma regulamentação, não tem lei impondo nada. Então, eles têm toda uma discussão sobre o seguro. Aí, sobre a previdência, e o seguro e a previdência, por exemplo, estavam no projeto do governo original. E já tinha sido consensuado alguma coisa sobre a contribuição que as empresas, as plataformas têm que fazer.
segundo os deputados na comissão, de 2/3 da contribuição. Teriam que passar a fazer, porque hoje não fazem. Isso, teriam que passar a fazer, exatamente. Teriam que passar a fazer, seria 2/3 da plataforma, 1/3 do trabalhador. O apoio, por exemplo, ter lugares onde esses trabalhadores possam ir, né, nos intervalos, é algo que está relativamente encaminhado, vai ter discussão. Tá? Porque hoje você vê, né, principalmente Eles os entregadores... Eles reclamam que não tem onde ir ao banheiro. Não, e não tem mesmo, né? Você vê, tem aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, você vê algumas esquinas, eles se aglomeram e não tem nenhuma infraestrutura ali, tá improvisado Isso. no meio da rua. E aí a questão da flexibilidade e autonomia, que é usada como um argumento favorável a esse trabalho, porque ele pode levar a criança na escola e trabalhar só depois e tudo mais, isso tudo é disputado. E quem fez as vezes do governo lá foi o deputado Guilherme Boulos, do pessoal de São Paulo, que contestou vários dos argumentos. Então, que as plataformas falam que não é precarizado. Se fosse precarizado, não teria esse aumento. E aí eles dão como... Não tem lógica essa frase. Como né? argumento, eles dão que a renda bruta dos motoristas e dos entregadores é muito maior por hora, é muito maior que a do salário mínimo por hora. A renda bruta do motorista é mais alta que a do entregador. E aí vários outros, quem falou isso foi o da Mobitech, da associação que reúne várias das plataformas, mas vários outros que estavam representando lá repetiram esse argumento. E aí o Boulos trouxe uma ponderação interessante, e o Augusto Coutinho, que é do Republicanos de Pernambuco e vai ser o relator do projeto, também fez essa ponderação que eu achei curiosa, que assim, se o cara ganha R$100, qualquer um deles, eles já informaram os motoristas que 75% do que eles ganham é usado com os, aspas, meios de produção, com o carro, a gasolina, o celular, o pacote de internet, tudo que o cara tem que pagar para estar nesse trabalho. E aí sobra 25% com o trabalho dele efetivamente. Então a contribuição previdenciária, por exemplo, que ele vai ter que fazer, vai ter que ser em cima do quê? Desses 25% que sobram, né? Então, assim, essas discussões são importantes. E o que o Boulos fala é, beleza, vocês estão falando que tem autonomia e flexibilidade, muito bem, mas se esses trabalhadores estão se acotovelando, disputando corrida com um algoritmo que eles não sabem a regra que está operando para preferir um ao outro, porque não tem, e porque muda todo dia, você não pode usar o salário mínimo como referência, né, para dizer se esse trabalho está bem remunerado ou não. E assim, a média do ser humano não existe, teria um seio e um testículo, mas então a média às vezes é enganosa, porque o que a gente precisa ver é esse cara que trabalha com renda complementar, que trabalha poucas horas, que puxa a média para baixo, a média de horas trabalhadas para baixo, ele é representativo ou é mais representativo o cara que se dedica exclusivamente ao trabalho com o aplicativo, que tem que trabalhar 12, 14 horas por dia para fechar a renda dele, porque ele não tem outra fonte de renda? Eles dizem que metade tem outra fonte de renda, e dessas metade que não tem, quer dizer, outra estatística que eles têm é que os aplicativos, o iFood, por exemplo, diz que eles só fazem a logística das entregas de 40% dos pedidos. Outros 60% é a próprio restaurante que se responsabiliza pela entrega. Então a gente está falando desses 40%. Tem algumas questões que são fundamentais, eu acho, aí, que é difícil de você transferir essa discussão, por exemplo, para os próprios motoristas e pilotos de moto. Por quê? Você mencionou, e eu acho que corretamente, que os meios de produção são o carro e a moto e o celular e a conta de internet. Mas o principal meio de produção não é nenhum desses. O principal meio de produção é a plataforma. Porque sem a plataforma, esse trabalho não existiria. Tá certo? Ele seria muito menor e restrito a você ligar para o restaurante e mandar entregar, né, daquele restaurante específico, e tem poucos que fazem isso, que tem uma frota própria. Então, o que permite a acumulação do capital, para usar o Marx aqui um pouquinho, é a plataforma, a qual é monopólio de cada uma dessas empresas globais. Eles usam a mão de obra disponível e cada vez mais disponível, mas quem detém o poder de fato são as plataformas. Então, nada mais justo que elas contribuam justamente com a previdência, com o seguro, enfim, para dar um mínimo de amparo para esses trabalhadores que são sim precarizados, não tem dúvida que são. Agora, o fato de eles não se reconhecerem como, eles preferirem trabalhar dessa maneira,
não muda o fato de ele estar em uma situação precária. Essa discussão que você está levantando é muito interessante e eles teve um momento de debate entre o Boulos e o João Sabino, que era o representante da iFood que estava lá na audiência. E o Boulos cita números do lucro do iFood nos últimos anos, de lucros recordes, que são números públicos. E o Boulos questiona, inclusive, porque o iFood é uma empresa brasileira, né, criada por engenheiros brasileiros, mas ela foi comprada por um fundo, então tem toda essa discussão que você já começou a abordar, e aí ele diz, bom, qual que é a dificuldade do iFood pagar um valor mínimo de R$10 por entrega para o entregador, sendo que ele está acumulando lucros cada vez maiores. Antes não tinha lucro até a pandemia, aí explodiu a demanda, né? E aí eles passaram a ter, e aí o iFood, cada plataforma tem uma lógica, então o iFood tem taxas que ela cobra só do estabelecimento, que variam por pedido, depende de 1000 coisas mais uma mensalidade para ele estar lá. Por que não pode repassar? E aí o João Sabino diz que, primeiro, as taxas do iFood não são em cima do entregador, e sim do estabelecimento. E o Boulos fala o seguinte, ele fala assim, uma pessoa que ganha salário mínimo, ela tem 13º, ela tem férias, ela tem a previdência, ela tem todos os benefícios de ser assalariada, e nesse caso não. Então você está comparando um monte de coisa, sendo que ele vai ter na renda líquida dele não necessariamente mais do que a hora do salário mínimo. E hoje a taxa que o iFood paga é R$7,50, a taxa mínima que ele paga para os entregadores, eles estão querendo pressionar para chegar em 10. Aí o João Sabino argumenta que se fixar uma taxa mínima em 10, eles já fizeram uma conta, isso vai reduzir o faturamento dos estabelecimentos, porque vai diminuir os pedidos, porque vai ter que repassar para o consumidor, e aí vai ter menos pedido, 70% dos entregadores vão ficar sem o trabalho. Diz ele, 260 mil entregadores deixariam a frota, que é metade da frota. Aí o Boulos responde assim, bom, aqui a gente tem duas visões de economia muito distintas. Tem a economia liberal, que argumenta que sempre qualquer ganho que o trabalhador aufere significa repasse para o consumidor, e aí é uma visão catastrofista que no limite vai prejudicar o próprio ganhador que tinha oferido o ganho. Isso é mais antigo do que Marx. E ele diz, essa é a visão que ele tem, que é da economia liberal. E aí a reforma trabalhista, argumentou o Boulos, foi feita com essa base, dizendo que ia gerar mais de 5 milhões de empregos, com esse argumento como base, que a redução dos custos das empresas aumentaria e que não aumentou o número de emprego. E aí ele diz, eu não aceito essas hipóteses catastrofistas, que qualquer ganho para o trabalhador, no fundo, vai ser um prejuízo para ele, né? Então, essa eu acho que é uma discussão muito interessante que está em curso. E dá para a gente projetar até essa discussão para 2026, para a eleição, né? Porque essa mesma pesquisa que você citou, ela mostra que só 20% dos entregadores e motoristas se identificam com a esquerda. E tem o dobro que se identifica com a direita, mais 37%, praticamente. E 43% que dizem de centro, que no Brasil, como a gente sabe, o centrão é de direita, e, portanto, o centro também pende mais para a direita do que para a esquerda. Agora, por quê? O que o Marx não previu, na teoria dele, é a capacidade das elites econômicas, de, através da hegemonia cultural, desculpa o palavrão, conseguir vender uma ideia que é assimilada pelas classes proletárias. Hoje, agora vai a teoria marxista aqui com todo o jargão, tá? O marxista que habita em você veio pro ar. Por exemplo, quem são os ídolos? Essa pesquisa é sensacional, né? Essa dos ídolos é demais. Fala aí, quem são os ídolos? Cara, eu só vou citar que o nono é Jesus Cristo. Ele tá em nono lugar. Então, na frente de Jesus Cristo tem o Cristiano Ronaldo. Número 1. O Neymar. Número 2. O Bolsonaro. Número 5. O monte de influencer de autoajuda empresarial, né? Gente que, tipo o Cariani, acho que tá em oitavo, nono. Mas tem mais, tem outros aí assim, Cristiano Ronaldo, Neymar, Silvio Santos, Pastor Cláudio Duarte, Bolsonaro, Carlinhos Maia, Messi, Renato Cariani, Jesus Cristo e Danilo Gentili. Ah, bom. Jesus Cristo está entre Danilo Gentili e Cariani. Lembra um pouco Lembra um pouco ali
o monte, né? Com as duas outras cruzes ao lado. Bom, o fato é que você tem o Bolsonaro antes É que essa pesquisa, se eu não me engano, é de 2023. Né? Ela está desatualizada, de fato. Tá desatualizada. Mas isso daí mostra com quem essas pessoas se identificam. Isso. Né? Pode até mudar o personagem ali, mas não vai ser da água pro Elas vinho, valorizam muito mais o individualismo, que se traduz na liberdade de ir e vir quando ele quiser, falar, eu sou o patrão de mim mesmo, eu só trabalho a hora que eu quero, não tem nenhum chefe, sou meu próprio chefe, né? Essa é a ideia que une essas pessoas, é o que elas têm em comum. Isso é um fator de desunião, porque você está competindo com outro motorista, está competindo com outro entregador, né? Então, não é uma categoria que vai se organizar em sindicato de modo algum. Tem, acho que 4% de sindicalizados, tende a zero. Né? Então, essa contradição, ela, a meu ver, não tem solução, porque você não vai conseguir convencer essas pessoas de que o bom mesmo é ser sindicalizado, se unir e brigar coletivamente. Brigar para voltar a ser CLT, com certeza. Eu estou muito curiosa para entender a posição do governo nesse debate, porque eles já bancaram essa posição e foram derrotados. Agora está começando a acelerar a tramitação desse projeto e o governo ainda está sentindo as águas. Eu estou curiosa para ver como é que ele vai navegar. É interessante, né, Thaís? Porque tudo se resume ao celular no final. Porque o celular não é apenas a ferramenta de trabalho, né, que permite ele ganhar o dinheiro através das plataformas. É o campo também onde se trava a batalha pela consciência desse cara. Porque é ali que ele vai ouvir esses influencers, vai ouvir o Danilo Gentili, vai ouvir a Jovem Pan, entendeu? Tá tudo ali. É dali que vem. E isso também vai moldar de alguma parte das eleições de 2026. Uma grande parte. Exatamente. E é uma área que o governo Lula e os partidos de esquerda têm enorme dificuldade para entrar, justamente porque elas colidem com essa hegemonia cultural de que o que vale é você poder empreender, você ter liberdade individual, você não está tangido pelas regras. Esse cara não vai poder votar no Bolsonaro, mas eu tenho certeza que a grande maioria deles vai votar no candidato antissistema, mesmo que ele não seja antissistema como Bolsonaro jamais foi, né? Porque dependeu do sistema a vida inteira, ele e toda a família, né? Aliás, dependeu financeiramente, inclusive, né? Nunca ganhou um tostão que não fosse pago pelo Estado. Enfim, quer dizer, a gente saiba o que ele tenha declarado, pelo menos, né? Enfim, então é um cenário que eleitoralmente é uma batalha de morro acima, tendo que empurrar a moto. Então agora, já que a gente só tá falando de morro, vamos para os Montes das Oliveiras? Vamos lá.